Conversava esses dias com um amigo que me confessou ter feito parte de um projeto evangelístico voltado para os jovens. Ele era o músico responsável pela banda, que tocava coisas como Hillsong, Michael Smith, entre outras que ele mesmo classificou como sendo do gênero pop rock. O mais curioso é que o pastor responsável por esse projeto entrou certa manhã de sábado em meio ao auditório usando luvas de boxe, ao som da música tema do filme Rocky Balboa, Eyes of Tiger. Queremos uma nova geração de adventistas fiéis, mas os estamos alimentando com música pop evangélica, ensinando-os que o mais importante na missão é a ajuda humanitária e não orientação bíblica, e provendo pouca instrução das Escrituras e dos testemunhos. Qual será o resultado? Com vistas a alcançar os jovens pós-modernos, fica instruído quase que o ministério da lacração, no qual o pensamento revolucionário, o culto carismático e a aproximação com a cultura pop terão uso mais do que justificável, mesmo que contrários ao Evangelho, no processo de evangelização. O mais lastimável é que tudo isso está em flagrante contraste com a teologia bíblica. Na teologia bíblica, o culto público está estabelecido para todos. Nas diversas ocasiões em que ele acontecia no Antigo Testamento, as pessoas compareciam com suas famílias, sem exceção. De Atos, percebemos, por exemplo, que a despeito de toda a diversidade étnica, havia apenas um modelo de igreja. Certa ocasião, houve uma disputa entre os judeus e os judeus de fala grega. Essa seria a excelente ocasião para criar duas congregações distintas. Mas ao invés disso, os discípulos optaram por estabelecer o diaconato, pessoas responsáveis por prestar assistência ao grupo queixoso, ou seja, os judeus de fala grega. Assim, a igreja continuou unida, apesar de toda a diversidade que havia em seu meio. Após a conversão de Cornélio, nós teríamos outra ocasião para que Deus suscitasse uma nova congregação, essa mesma apenas de gentios. Mas ao invés disso, Deus prefere derramar do dom do Espírito Santo sobre Cornélio e as pessoas que com ele estavam, confirmando que aqueles eram cristãos tanto quanto os judeus que já haviam crido em Jesus. Se de fato, citando as palavras paulinas, não há judeus nem gregos, seria estranho criar congregações que dividissem as pessoas, quando a lógica do Novo Testamento consiste em mantermos a unidade em Cristo. Nós não temos, em nenhuma parte, portanto, da Bíblia, algo que aponte para modelos distintos de congregações para alcançar grupos diferentes. Devemos também ser bastante cautelosos quando queremos mensurar os esforços evangelísticos, principalmente quando levamos em conta apenas o número de pessoas atingidas por diversos projetos. Ellen White tem diversos textos que servem de cautela e aviso ao mensurarmos os esforços evangelísticos. Note alguns desses textos. É necessário mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo. Tem necessidade de mais conscienciosa instrução do que em geral recebem. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-conversos. Não se pode confiar na sua mera profissão de fé como prova de que experimentaram o contato salvador de Cristo. Importa não só dizer creio, mas também praticar a verdade. É pela nossa conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter que provamos nossa comunhão com Ele. Quando quer que alguém renuncie ao pecado, que é a transgressão da lei, sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Essa é a obra do Espírito Santo. Há uma segunda citação no livro Conselhos sobre Educação que fala sobre a necessidade de mantermos as nossas normas, apesar de rebaixar as normas, parecer ser mais fácil e tornar a nossa mensagem mais popular. Apesar da situação que se tem em mente seja a escola e o número de alunos, há um princípio importante por detrás dessa declaração, o de que nós devemos manter os nossos princípios a todo custo, que ser fiel a Deus está em oposição, muitas vezes, a conseguir popularidade. Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de número e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira.
fossem algarismos prova de êxito e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois nesse mundo seus seguidores são grandemente mais numerosos. É o grau de poder moral que permeia a escola o que lhe demonstra a prosperidade. É a virtude, a inteligência e a piedade dos que compõem nossas escolas, não seu número, que deve ser fonte de alegria e reconhecimento. Devem então nossas escolas se converter ao mundo e seguir os costumes e modas? E aí há uma citação de Romanos 12, 1 e 2 que fala sobre não nos amoldarmos ao mundo, mas de nos amoldarmos aos padrões de Cristo. Uma terceira citação muito interessante fala sobre a questão da conversão também no contexto do dízimo. Afinal, parece que na época de Ellen White algumas verdades não eram ensinadas àqueles que estavam se batizando. Eles eram preparados de forma muito rápida e assim, quando chegava ao conhecimento dessas pessoas outras verdades que não haviam sido ensinadas, elas manifestavam resistência. Ellen White diz então que o preparo deve ser mais significativo, a fim de não causar problemas no futuro quanto à fidelidade dessas pessoas, para que elas não tenham barreiras em aspectos que não haviam sido instruídas antes. Note o que ela diz. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Todos esses textos têm em comum a necessidade de não enfatizarmos apenas os números e nem seguirmos métodos mundanos. Independente de estar em vários contextos, pelo menos o princípio por trás deles nos mostra que a santidade da nossa missão requer métodos igualmente santos. O preparo de almas para o batismo, os métodos empregados para alcançar pessoas devem ser os mais compatíveis com a pureza da mensagem do Evangelho. Portanto, não é por meio do emprego de roupas de super-heróis, uso de música pop, mesmo que cristã, e cultos carismáticos que nós vamos cumprir adequadamente nossa missão, porque fazendo essas coisas esbarraríamos num problema muito sério que tem que ver com a formação dessas pessoas que estão sendo alcançadas. Que tipo de cristianismo, que qualidade de mensagem está sendo levada a elas? Não basta alcançar as pessoas, nós temos que levar a essas pessoas o evangelho genuíno, para que elas, se forem sinceras, o aceitem e isso tenha poder de transformar eficazmente a vida dessas pessoas. Assim, não é por meio de mudanças litúrgicas, congregações sedimentadas ou mesmo instrução incompleta que vamos cumprir a nossa missão. Não precisamos mudar a igreja para que ela se torne mais atraente àqueles que estão do lado de fora. O que precisamos é colocar em ação os métodos de Cristo. Afinal, apesar do envolvimento adventista com o evangelismo, Ellen White nos lembra que, em seus esforços por alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir os costumes do mundo, nem devem sugerir ser o caráter de sua religião mais da natureza de um estimulante do que uma permanente fé em Cristo, pois verdadeiros ministros conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano, satisfazendo-se com a simplicidade nos serviços religiosos. Em vez de dar valor ao canto popular, volvem sua atenção principalmente para o estudo da palavra e dão de coração louvor a Deus. Há muitas instruções claras a respeito do que não devemos fazer. Contudo, é de se perguntar, como agir? Antes mencionamos que os resultados aparecem ao utilizarmos o método de Cristo. E o que seria esse método? Note essa conhecida citação. Unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Seria mais efetivo o aproximar-se sem interesse das pessoas de círculos próximos de convivência. Deveria se tratar a todos como indivíduos, exatamente como Jesus fazia. E ao compartilhar amorosamente a verdade universal do Evangelho, poderia-se, com o tempo, conduzi-las para a frequência aos cultos. Nesse ponto, não seria preciso se preocupar em adaptar a igreja para receber pessoas diferentes, porque após o contato inicial com cristãos amorosos e imbuídos da presença de Deus, eles teriam aprendido o que esperar de um culto cristão.
Agora note a próxima citação de Ellen White, que já não é tão conhecida. Ela trata a respeito de esforços em outra direção. Ao invés de trabalhar com as pessoas individualmente, o que ela chama de métodos de Cristo, a outra citação fala a respeito de transformar a igreja. Veja o que ela diz. Muitos supõem que, para se aproximar das classes mais altas, é preciso adotar uma maneira de vida e um método de trabalho que se harmonizem com seus fastidiosos gostos. Uma aparência de riqueza, custosos edifícios, caros vestidos, equipamentos e ambiente, conformidade com os costumes do mundo, o artificial polimento da sociedade da moda, cultura clássica, as graças da oratória, são considerados essenciais. Nisso é um erro. O caminho dos métodos do mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. O que na verdade os tocará é uma apresentação do Evangelho de Cristo feita de modo coerente e isento de egoísmo. Veja que adaptar-se ao mundo é completamente descartado e isso é caracterizado como um erro. É claro que algumas coisas na sociedade da época de Ellen White são diferentes das nossas. Assim, alguns elementos que aparecem na citação seriam completamente outros se fosse referido aos nossos tempos. Mas o pensamento por detrás da citação é muito curioso. O que Ellen White está dizendo é que não devemos nos conformar com o mundo, mesmo sob o pretexto de tentar evangelizar as pessoas do mundo. Esse não é o caminho de Deus. Não é mudando os cultos, mudando a liturgia, propondo uma forma de atrair as pessoas com um culto que seja agradável aos sentidos. Afinal de contas, colocar as pessoas no centro do culto é humanizar o culto, é transformar aquilo que existe dentro de uma perspectiva bíblica teocêntrica em algo próprio da cultura humanista secular. Curiosamente, dois autores cristãos que certamente não conhecem os escritos de Ellen White e também não a aceitam como profetisa, chegam a uma conclusão mais ou menos similar àquela que nós vemos nos seus escritos. Note as palavras desses estudiosos. A despeito de todas as opiniões que pessoas sem igreja e dos frequentadores dão sobre estilos musicais, arquitetura, sistemas de som, criatividade, intelectualismo e o rol de programas provido pelas igrejas, nenhum deles é a atração principal. Esses elementos são boas atrações menores, mas as pessoas não vêm à igreja devido ao parque de diversões. Elas vêm para se encontrar com Deus. Pessoas reclamam sobre assentos desconfortáveis e pipocas envelhecidas quando o lugar central está vazio, sem o evento principal. Por séculos, a dinâmica do discipulado tem se mantido a mesma, com pessoas sendo influenciadas por seguidores de Cristo de forma direta e pessoal e, dessa vez, se tornando elas mesmas discípulas do Senhor. Com isso, devemos nos lembrar das palavras de Fernando Canali, que diz que o remanescente está em estado de ser em missão. Em outras palavras, é próprio do remanescente viver, incorporar, introjetar o espírito de missão, mas fazer isso dentro de uma perspectiva bíblica, sem ferir os princípios nem da palavra de Deus, nem as orientações dos testemunhos de Ellen White. E você, o que pensa sobre esses assuntos? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Essa é a regra universal do YouTube. Também inscreva-se no canal e acione também as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você. Até a próxima semana.